Evangelho, sexta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, retomamos a nossa meditação do 13º capítulo do Evangelho de São Mateus, hoje com a explicação feita pelo próprio Senhor da parábola, a respeito da parábola do semeador. Mas olha aqui, graça o Senhor nos concede nessa sexta-feira. Nós também temos a oportunidade de celebrar a memória facultativa de Santa Brígida, religiosa. Aqui na Europa, ela é venerada como copadroeira da Europa, então temos uma celebração festiva. Mas para o Brasil, para a América Latina, de um modo geral, para o restante das conferências episcopais, não aquelas europeias, Santa Brígida vem como memória facultativa. Qual a relevância, Padre, ou qual é a beleza desse tesouro que a liturgia hoje nos oferece de celebrarmos a memória de Santa Brígida exatamente ouvindo o texto do Evangelho que acabamos de ouvir? Como vamos ver já já, o próprio Papa Bento XVI escrever a respeito de Santa Brígida. Então, é uma de suas audiências em que o Santo Padre Bento XVI comenta a respeito da vida de Santa Brígida. Santa Brígida e sua família souberam ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa fantástica. Santa Brígida para nós é um exemplo daquela que ouve a palavra de Deus e a entende, e dá fruto produzindo 100, 60, 30, como diz o Evangelho. Mas ao mesmo tempo, por sua família, Santa Brígida também foi uma mão atenta que ajudou a tirar todos os espinhos e todas as pedras que de certa forma tentam sufocar a riqueza da palavra de Deus e tentam em muitos momentos abafar ou retirar a alegria trazida pela palavra de Deus quando as exigências aumentam. Porque como mãe e depois religiosa, viveu 2 momentos na história de sua vida, Santa Brígida cuidou do seu esposo e ajudou-o a crescer na fé junto com ela, e também cuidou de suas filhas, ao ponto de uma delas, Catarina, ser depois proclamada santa. Olha que maravilha, né? Que beleza. Uma mãe que viveu o ouvir contínuo da palavra de Deus e foi aos poucos edificando a sua casa. O diretor espiritual de Santa Brígida a introduziu na leitura e no conhecimento da Sagrada Escritura. E naquela época, estamos falando do 1300, não era algo tão comum. E Santa Brígida, podemos assim dizer, com sua vida de oração, voou cada vez mais alto, alcançando a máxima altura da vida de santidade. E nós hoje temos então, na liturgia das horas,
no ofício das leituras, uma das orações de Santa Brígida. Uma oração exatamente diante de Jesus crucificado, diante da paixão do Senhor. Santa Brígida, com essa oração, medita o passo a passo da oração do Senhor. E hoje, sexta-feira, dia em que a Igreja faz memória do sacrifício redentor de nosso Senhor, em que somos chamados a rezar a Via Sacra e a meditar a paixão de Jesus, e temos esse grande presente para nós. Como rezar diante da cruz? Essa talvez possa ser uma pergunta de muitos dos nossos ouvintes. Perdemos aquela habitude, Padre, aquele hábito de rezarmos na sexta-feira a paixão do Senhor, de meditarmos a paixão do Senhor. Parece sempre uma meditação muito cruenta, recordar o flagelo e as dores de Jesus crucificado. Como nós podemos, ou que referência podemos ter para olhar Cristo que entrega a sua vida no caminho do Calvário e recolhermos ali um ato de amor a Deus e um louvor ao Senhor por tamanha entrega, e ao mesmo tempo recordarmos os frutos oferecidos por nós e selarmos uma aliança de amor a partir do nosso coração com um testemunho do amor do coração do Senhor por nós. Como? Então nós vamos ouvir juntos a oração de Santa Brígida e dessa forma recolhermos um pouco mais essa experiência, ou melhor, o seu testemunho, para que nós também possamos fazer a experiência da meditação amorosa da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo durante a sexta-feira. Então, olhando por um instante para o Evangelho de hoje, antes de ouvirmos o testemunho de Santa Brígida narrado, interpretado pelo Papa Bento XVI, no Evangelho de hoje, o próprio Senhor, que começa dizendo: ouvi, portanto, a parábola do semeador. O Senhor chama constantemente seus discípulos a ouvirem. E ouvir aqui significa abrir-se para acolher aquilo que é dito. Não se trata apenas de recolher no ouvido, mas de guardar para si o que é dito. Ouvir o que é dito significa abrir o vosso coração para receber aquilo que é oferecido. Daqui parte tudo. O Senhor cotidianamente fala conosco e espera da nossa parte que nós possamos ter os ouvidos abertos para acolher o que o Senhor vai falar. Não apenas para tê-lo em nossos ouvidos, mas para que essa palavra que nos é entregue possa permanecer na nossa alma. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Eis-me aqui, Senhor, bendito seja o teu santo nome por esse novo dia. Fala, Jesus, e eu te seguirei. Fala, Jesus, e eu te ouvirei. Fala, Jesus, e a sua palavra será a minha vida. Eu quero te ouvir, Senhor, e estou aqui nesse dia para cumprir a sua vontade. Podemos começar assim os nossos dias, com essa breve oração, logo no amanhecer, nos recordando do profeta Samuel, que Deus chamou e Eli o instruiu, o sacerdote da época, a poder dizer: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Senhor, disse Ananias, diante do chamado feito a ele para receber receber Saulo, que havia visto no caminho para Damasco Jesus ressuscitado. Essa delicadeza que é própria do coração vigilante do discípulo. Ele está sempre atento a ouvir o que o Senhor diz. Essa é a condição fundamental para que a semente germine. Todo aquele que ouve a palavra do reino, e daí o Senhor vai usar essa mesma expressão para falar das sementes que caem à beira do caminho, aquele que ouve a palavra, para falar das sementes que caem no terreno pedregoso,
aquele que ouve a palavra, para falar da semente que cai na terra que vem sufocada pelos espinhos, e por fim, aquele que ouve a palavra e a entende, em contraposição à primeira que não a entende, e o maligno vem e leva, aquele que a entende, ou seja, entender aqui significa render-se diante dessa palavra, significa acolhê-la para si e ter somente ela para si, significa entregar-se a essa palavra. Como o homem pode compreender a vontade de Deus e renunciá-la? Entendê-la é ao mesmo tempo um ato de acolhimento. Eu me abro ao Senhor que fala e acolho a sua palavra. Então produz-se o fruto. Mas, Padre, e quando a gente não entende a palavra de Deus? Bom, a gente pode não entender enquanto dificuldade para compreensão, e o Senhor então nos manda aqueles irmãos e irmãs que de certa forma vão nos ajudar a compreender a palavra de Deus, a ter uma interpretação melhor do texto bíblico, a conhecer historicamente a composição daquele texto bíblico, a ver como esse texto bíblico foi eloquente ao longo da história da Igreja e da vida dos santos e santas. Mas o não entendimento ao qual se refere a Escritura não é a esse não entendimento, para o qual o Senhor manda sempre o socorro e os meios necessários a fim de que aqueles que querem ouvir a sua palavra possam entender. O entendimento aqui está associado, a expressão é associada ao ter para si, ao guardar para si essa palavra que o Senhor oferece. Todo aquele que estabelece uma resistência em oposição ao que Deus fala, o maligno vem e a leva a via. Todo aquele que não estabelece resistência diante dessa palavra, mas a toma consigo, em outras palavras, a entende, ou seja, faz dela sua, o que é compreendido se torna propriedade minha. Então, a partir desse momento, eu me aproprio da vontade de Deus como de minha própria vontade, ou seja, faço da vontade de Deus a vontade regente da minha vida. Pronto. Esse entendeu a palavra, esse produzirá frutos, esse será transformado por essa palavra. Então vamos ver como essa transformação aconteceu na vida de Santa Brígida e, ao mesmo tempo, olharmos um pouco a nossa experiência de família, porque toda a audiência, ou melhor, todo o discurso da audiência do Papa Bento XVI é voltado para a vida matrimonial. Muito bonita. Ouçamos. O primeiro período na vida desta importante santa foi caracterizado pelo seu casamento feliz. O marido chamava-se Ulfo e governava um importante território do Reino da Suécia. O casamento durou 28 anos, até a morte de Ulfo. Desse casamento nasceram 8 filhos, a segunda dos quais, Catarina, é venerada como santa. Eis um sinal aqui eloquente do empenho educativo de Brígida para com os seus filhos. E é verdade, meus irmãos, educar os nossos filhos no caminho da santidade. Às vezes a gente pensa em dar a eles toda a assistência necessária, não é verdade? Para que tenham uma boa escola, pratiquem esporte, se possível, aprendam uma outra língua, aprendam atividades que possam ser lúdicas e de entretenimento, mas nem sempre colocamos como prioridade, ao menos junto com todas essas, né, orientar os nossos filhos no caminho da santidade. Fazemos muitas vezes uma educação adaptativa. O que significa isso? Damos uma instrução de valores e de empenho de vida muito orientado às conquistas sociais, ao ajustamento social, e não à edificação de uma identidade cristã propriamente dita, que vai estar sempre orientada ao ajustamento social, ou seja, a ser uma resposta eficaz e adequada ao tempo
é o momento social em que estamos, mas que trará consigo um conteúdo que vai para além disso. Em alguns momentos enfrenta a tensão de não se ajustar ao momento histórico social que estamos vivendo. Em outras palavras, tentando falar de uma maneira mais simples, nem sempre ensinamos os nossos filhos os valores típicos do caminho de santidade. Não apenas a oração, o amor ao próximo, mas também, no tempo certo, ensinar a eles tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos ofende de Deus, e que ofende a Deus, não nos convém. E não deve ser nem aceito, nem aprovado. Ainda que a sociedade siga com as suas afirmações, ali naquele momento, como cristãos, permanecemos sob onde nos ensina nosso Senhor, por meio da Santa Mãe Igreja. E ali permanecemos. Então essa é a educação à santidade, que se torna cada vez mais um artigo, digamos assim, deixado para um segundo momento. E às vezes vamos nos importar com isso uma outra vez, quando estamos já no tempo do crisma, ou então quando já passou aquele período da adolescência e estamos agora começando em algum grupo de pastoral, e aí é o momento em que muitos dos nossos jovens adolescentes vão retomar esse tipo de discurso que ficou adormecido desde a primeira infância até aquele momento ali, que na pastoral do crisma a gente tem que voltar a enfrentar, ou seja, a colocar diante dos olhos, colocar a fogo os valores não só morais, mas religiosos, que devem estar presentes na vida de um cristão. E muitas vezes a gente vê que parece ser a primeira vez que aqueles jovens e adolescentes estão ouvindo isso. Por quê? Porque essa educação ficou suspensa desde aquele período ali dos 5, 7 anos de idade. Porque muitas vezes não foi considerado na família onde aquele jovem cresceu algo relevante para a vida dele, ou, se queremos usar a expressão mais comum hoje, para a vida de sucesso dele. E isso foi deixado de lado, né? E agora aparece quase com um tom de inédito e muitas vezes já com um coração muito orientado à hostilidade de base contra tanto os valores morais quanto os valores religiosos. E aí a gente precisa fazer todo um trabalho para poder ajudar aquele jovem a alargar de novo o seu horizonte, para que ele consiga estabelecer perguntas e reflexões que o oriente realmente na busca da verdade, para depois apresentarmos as proposições que a revelação nos apresenta, que a Igreja nos apresenta através da revelação, para que a gente possa fazer a nossa profissão de fé, para que a gente possa abraçar os valores morais e religiosos da nossa fé cristã. Então, como é importante em casa, já nesse primeiro momento da família, educarmos os nossos filhos nesse caminho em direção à santidade. Continuando o texto. Brígida, que tinha direção espiritual com um religioso erudito que a introduziu no estudo da Sagrada Escritura, exerceu uma influência muito positiva naquela família, que, graças à sua presença, se tornou uma verdadeira igreja doméstica. Juntamente com o marido, adotou a regra dos terciários franciscanos como hábito pessoal e vida prática de oração. Praticava generosamente obras de caridade em prol dos pobres e fundou um hospital. Com a esposa, Ulfo, aprendeu a melhorar o seu caráter e a progredir na vida cristã. No regresso de uma longa peregrinação a Santiago de Compostela, o casal decidiu viver na abstinência. Mas pouco tempo depois, na paz de um mosteiro para onde se tinha retirado, Ulfo terminou a sua vida terrena. Veja, meus irmãos, eles cresceram tanto no caminho da vida matrimonial que chegaram ao ponto de desejar entrarem juntos num estado de vida, numa entrega, a estabelecer dentro dessa aliança
matrimonial um vínculo a mais. E depois de terem gerado seus 8 filhos e ter educado eles, decidiram fazer um voto de abstinência e viver então uma entrega pessoal de vida, mais reservada e com uma certa distância um do outro. Mas o Senhor chamou logo Ulfo para junto de si. Diz o Papa Bento XVI, esse primeiro período da vida de Brígida ajudou-nos a apreciar o que poderíamos definir hoje como uma verdadeira espiritualidade conjugal. Esse primeiro período ele se refere até o período da separação, dos dois. Em conjunto, os 2 elementos de um casal cristão podem percorrer um caminho de santidade, apoiados na graça do sacramento do matrimônio. Muitas vezes, como foi o caso da vida de Santa Brígida e de Ulfo, é a mulher que, com sua sensibilidade religiosa, a sua delicadeza e a sua doçura, consegue levar o marido a percorrer um caminho de fé. Penso reconhecidamente em muitas mulheres que também hoje iluminam dia após dia as suas famílias com o seu testemunho de vida cristã. Que o Espírito do Senhor possa suscitar também nos nossos tempos a santidade de muitos casais cristãos, para mostrar ao mundo a beleza do casamento vivido segundo os valores do Evangelho. O amor, a ternura, a ajuda recíproca, a fecundidade na geração e educação dos filhos, a abertura e a solidariedade para com o mundo, a participação, enfim, intensamente na vida da Igreja. Belíssima a palavra do Santo Padre que nos fala a respeito do testemunho de Santa Brígida. Queria completar com vocês a meditação de hoje, mostrando mais um testemunho dessa terra que acolhe a palavra do Senhor, através da oração de Santa Brígida diante da paixão de nosso Senhor, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Escutem, meus irmãos, que oração bonita. Bendito sejas tu, Senhor meu, Jesus amado, que com antecedência predisseste tua morte e na última ceia maravilhosamente consagrastes em teu precioso corpo o pão material. Aos apóstolos o entregaste por amor e memória de tua digníssima paixão, e levando-lhes humildemente aos pés, lavando-lhes humildemente os pés com tuas mãos preciosas, demonstraste a máxima humildade diante deles. Honra a ti, meu Senhor, Jesus Cristo, que no temor do sofrimento e da morte fizeste escorrer do teu corpo inocente sangue como suor. E mesmo assim realizaste até o fim nossa redenção, objeto de teu desejo, e deste modo revelastes de modo claríssimo a caridade que tens pelo gênero humano. Bendito sejas tu, Senhor meu Jesus Cristo, que fostes levado a Caifás, e tu, o juiz de todos, submetiste à humilhação de seres entregues ao julgamento de Pilatos. Glória a ti, Senhor meu Jesus Cristo, pelas zombarias que suportastes, quando revestido de púrpura, coroado de agudíssimos espinhos, permaneceste de pé e sofreste em tua gloriosa face ser cuspido, ter os olhos vendados e com a máxima paciência ser duramente batido no rosto e no peito pelas infelizes mãos dos perversos que lhe maltratavam. Louvor a ti, Senhor meu, Jesus Cristo, que te deixaste ser atado à coluna, flagelado desumanamente e coberto de sangue, ser conduzido a Pilatos e mostrando-te qual cordeiro inocente nos salvastes. Honra a ti, Senhor meu Jesus Cristo, que ensanguentado em todo o teu corpo foste condenado à morte de cruz,
e a carregaste com dores em teus sagrados ombros. Conduzido com fúria ao lugar da paixão, despojado das vestes, assim quiseste ser pregado no lenho da cruz por nossos pecados. Honra perpétua a ti, Senhor Jesus Cristo, que em tanta angústia humildemente olhaste com teus benignos olhos amorosos tua excelente Mãe, que nunca pecou nem jamais consentiu no mínimo pecado, e consolando-a, a entregaste a teu discípulo para ser fielmente protegida e para sempre nos proteger-nos. Bênção eterna a ti, Senhor meu Jesus Cristo, que na agonia da cruz deixa a todos os pecadores a esperança do perdão. Quando ao ladrão voltado para ti prometestes misericordiosamente a glória do paraíso. Louvor eterno a ti, Senhor meu Jesus Cristo, por todas as horas em que na cruz suportastes as máximas amarguras e angústias por nós, pecadores. Pois as dores agudíssimas, nascidas de tuas chagas, penetravam barbaramente em tua bem-aventurada alma e atravessavam cruelmente teu sacratíssimo coração, até que com um grito rendestes o teu espírito e de cabeça inclinado entregastes humildemente às mãos de Deus Pai. E então morto, ficaste com teu corpo todo frio. Bendito sejas tu, meu Senhor Jesus Cristo, que com teu preciosíssimo sangue, morte sacratíssima, remiste nossas almas de todas as faltas e de todos os pecados, e as lavaste em tua misericórdia deste exílio para a vida eterna, assegurando-nos a graça do reino dos céus. Glória a ti, meu Senhor Jesus Cristo, que quisestes que teu bendito corpo fosse descido da cruz por teus amigos e reclinado nas mãos de tua Mãe dolorosa, e aceitaste ser envolvido por ela em lençóis, depositado no sepulcro e ali ser guardado por soldados. Honra sempiterna a ti, meu Senhor Jesus Cristo, que ressuscitaste ao terceiro dia, e aqueles que escolheste te manifestaste. Depois de 40 dias, subiste ao céu à vista de muitos, e lá colocastes honrosamente teus amigos, que haveis libertado dos infernos. Júbilo e louvor eterno a ti, meu Senhor Jesus Cristo, que enviastes sobre os apóstolos e toda a Igreja o Espírito Santo, e neles aumentastes o imenso amor divino. Bendito sejas tu, louvável e glorioso pelos séculos dos séculos, ó meu Senhor Jesus Cristo, que te assentas no trono em teu reino dos céus, na glória de tua divindade, vivendo no corpo com todos os santíssimos membros que recebestes da carne da bem-aventurada Virgem Maria, e deste modo voltarás no dia do juízo para julgar as almas de todos os vivos e os mortos, que vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, pela glória eterna, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Brígida e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.